Hoje, a gente vai mergulhar nas lições do Daily Stoic, um guia que resgata uma sabedoria, olha, muito antiga, para nos ajudar a encontrar calma e clareza no meio dos desafios do mundo moderno. Vamos entender como essa filosofia pode, de verdade, transformar a maneira como a gente encara a vida. Essa é uma pergunta que pega num ponto bem sensível para muita gente, né? É aquela sensação de estar à deriva, sabe? Só reagindo ao que acontece, em vez de sentir que está no comando do barco. E é exatamente essa percepção de falta de controle que acaba gerando uma ansiedade constante. O livro descreve o nosso estado atual com uma precisão cirúrgica. A gente vive numa avalanche de informações, de pressões, de expectativas, e muitas delas focadas em coisas que estão completamente fora do nosso alcance. E é bem aí que entra o The Daily Stoic. Ele não promete uma solução mágica, não. Ele oferece um sistema operacional, uma ferramenta prática baseada numa filosofia com mais de 2.000 anos para nos ajudar a navegar por toda essa complexidade. A beleza desse livro está na estrutura prática dele. Cada dia começa com uma citação poderosa de um estoico, aí vem uma interpretação moderna e, para fechar, um chamado à ação. A ideia não é ficar na teoria abstrata, mas sim aprender a viver melhor, sabe? Um dia de cada vez. Vamos agora para o fundamento, a base de toda a filosofia estoica. Se tiver uma única ideia para levar daqui hoje, é esta. Preste atenção. Essa é talvez a distinção mais importante que uma pessoa pode fazer na vida. Entender essa separação é o primeiro passo para a tranquilidade, porque nos impede de ficar desperdiçando energia com aquilo que a gente simplesmente não pode mudar. Então, o ponto crucial é este. A gente gasta uma energia imensa se preocupando com a coluna da direita. Os estoicos nos ensinam a focar toda a nossa atenção e esforço exclusivamente na coluna da esquerda, porque é a única onde a gente pode, de fato, fazer alguma diferença. Grande parte do sofrimento humano vem justamente de confundir essas duas categorias. E essa citação resume tudo de uma forma brilhante. Pensa bem, nem o nosso corpo está totalmente sob o nosso controle. Mas os nossos pensamentos, os nossos julgamentos e as nossas escolhas, esse sim. É uma ideia libertadora que simplifica drasticamente onde a gente deve colocar nossa energia. Com esse princípio central bem estabelecido, vamos ver como os estoicos aplicam isso em 3 disciplinas. A primeira delas tem a ver com o jeito que a gente enxerga o mundo. Agora, o que é realmente interessante aqui é a ideia de que nada é inerentemente bom ou ruim. É o rótulo que a nossa mente coloca que define a experiência. A disciplina da percepção nos ensina a dar uma pausa e a questionar nossas reações automáticas. O Epicteto é bem direto aqui, né? A fonte do nosso desconforto não está no que acontece, mas no julgamento que a gente faz sobre o que acontece. A responsabilidade pela nossa paz interior é toda nossa. Bom, uma vez que a gente ajusta a nossa percepção, o próximo passo é traduzir essa clareza em atitudes. Afinal, de nada adianta ver o mundo do jeito certo se a gente não age de acordo. E é aqui que entra o segundo pilar, a disciplina da ação. O estoicismo não é uma filosofia passiva, de ficar só contemplando. É sobre a ação. É sobre como a gente se comporta no mundo, a cada momento, com base nos nossos valores. Agir corretamente para um estoico é focar no que a gente pode controlar, nosso esforço e nossas intenções. Significa fazer o que é certo porque é o certo e não pela recompensa ou pelo reconhecimento. Tem a ver com um dever e com integridade. E, finalmente, a gente chega à terceira disciplina, que lida com a parte talvez mais difícil. Como aceitar e como lidar com tudo aquilo que está, sim, fora do nosso controle. Este é o pilar da resiliência. É a arte de desenvolver uma força interior que nos permite enfrentar as dificuldades inevitáveis da vida não com desespero, mas com coragem e aceitação. E isso ilustra de uma forma brilhante a atitude estoica. Não se trata só de suportar o que acontece, mas de abraçar, de amar o destino. É ver cada obstáculo, cada reviravolta como uma oportunidade para praticar a virtude e crescer. Então, por que essa filosofia tão antiga está ganhando tanta força hoje em dia entre líderes, atletas e executivos? Porque ela funciona como um verdadeiro sistema operacional para a mente. Pensa nos nossos desafios modernos, a ansiedade das redes sociais, a comparação social constante, a pressão por performance, o excesso de informação. Os princípios estoicos oferecem ferramentas diretas para lidar com cada um deles, nos ensinando a manter o controle interno no meio do caos externo. Esse é um exemplo perfeito da disciplina da ação no mundo moderno. O processo, do Nick Saban, é puro estoicismo. É focar no que está sob o seu controle agora.
a próxima jogada, o próximo treino. E deixar que o resultado cuide de si mesmo. E esse é um ponto fundamental para a gente levar daqui. Ser estoico não é ser frio ou sem emoções. É ter autodomínio. É alcançar um estado de paz interior que não pode ser abalado por eventos externos, sejam eles bons ou ruins. E para terminar, fica uma reflexão. Em qualquer desafio que se apresente, qual é a linha que separa o que pode ser controlado daquilo que não pode? A prática estoica começa no momento em que decidimos agir apenas sobre o primeiro. Essa é a jornada para a tranquilidade.